Então, hoje vamos falar de uma coisa importante, essa moda, especialmente no Brasil, de fazer uma dieta carnívora antes de fazer jejum prolongado. Vamos falar do que é a dieta carnívora, mais ou menos. Definição de dieta carnívora, Sim. definição de jejum prolongado, a interação dessas duas atividades, né? O que vai acarretar você entrar num jejum prolongado saindo de uma dieta carnívora. E vamos esclarecer um pouco mais sobre saúde de forma geral, para que as pessoas entendam que existem muitas possibilidades delas terem saúde, recuperarem a saúde, resolverem problemas, que não só as mesmas que são vendidas o tempo inteiro em rede social. Primeiro, eu acho uma coisa importante é de te falar que nós não temos uma visão do bem e do mal. Não tem coisas que são muito bem, muito mal. Eu acho que um ponto importante de nós dois é de ter uma visão do equilíbrio e sem pensamento de julgamento, de nada, tá? Sim, a gente não é contra a dieta carnívora. Eu, hoje, estou fazendo uma dieta carnívora. A gente usa dietas pontualmente de acordo com a necessidade do nosso corpo e, o mais importante, a possibilidade do nosso corpo de lidar com aquela dieta. Dietas, elas são legais quando elas são usadas por tempo restrito, limitado para um objetivo e não como estilo de vida. Tudo que vai ser a longo prazo vai causar excessos de um lado e faltas do outro. Então a gente precisa entender o que isso faz no nosso corpo para poder entender se é a hora de aplicar ou não para que a gente tenha benefício. Então não vai ser uma live contra a dieta carnívora. Ela é ótima para algumas pessoas em alguns momentos por algum tempo, né? E é isso que a gente vai tentar trazer aqui. É por isso que o nome da live é uma visão ampliada e não uma demonização ou uma santificação de uma dieta e de um tipo de alimento somente. Primeiro, eu acho bom para quem não conhece nós, que nós dois temos mais ou menos 60 anos de experiência de saúde, de dieta e muitas coisas. Eu sou naturopata por 20 anos, a Fabiana está naturopata também. Eu sou guia de jejum prolongado há 17 anos, jejum prolongado presencial. Eu vou ficar com as pessoas jejuando por 7 até 14 dias e olhando eles nos olhos. Então não é uma coisa de internet. Não é uma venda digital de eu tenho 5.000 pacientes fazendo jejum prolongado. Nunca viu as pessoas. São quase 2.000 pessoas, né? 1.900 e pouco, mais ou menos, mas presencialmente. É importante colocar isso, que na França o jejum prolongado é diferente do jejum prolongado no Brasil. Enquanto no Brasil tem um jejum prolongado que veio muito de rede social, na Europa já é uma coisa mais estabelecida. Então, por exemplo, na França você tem uma federação de guias de jejum prolongado que fiscalizam tudo, que fazem prova, avaliação, é um controle do caramba, é até chato de tão controlado que é. Na Alemanha já existem clínicas há quase 100 anos de jejum prolongado, onde as pessoas elas vão lá, fazem a inscrição na clínica e passam 20 dias, às vezes, fazendo jejum prolongado para reverter doenças. Alguns hospitais públicos têm setor de jejum prolongado para tratar doenças quando as pessoas querem. Então, quer dizer, é uma estrutura de muito tempo, já com muita experiência e que é diferente dessa estrutura de jejum prolongado que a gente esbarra no Brasil, que é oriunda de rede social. Exatamente, tá? Que está chegando do rede social. No Brasil o jejum tem o quê? 5 anos? 5, 6 anos. Mas lembra-se, na América, no continente da América, já existe em 1900. Em 1900 temos o Dr. Shelton. Ele é higienista, um movimento de comer bem, de comer cru, de fazer o jejum. E já foi em 1900 nos Estados Unidos. Ele escreveu um monte de livros, ele tem escolas, ele foi com Gandhi para ajudar ele a fazer o jejum prolongado. Gandhi começou a fazer jejum por causa do Shelton. Então. E lembra-se, somos em 1930 e já
temos monte de pesquisas sobre o jejum prolongado. Tudo mais. Para mim, quando eu estou olhando o que está acontecendo hoje sobre essa coisa da autofagia e blá blá blá, não é uma novidade. Em 1900, eles já estão falando da autolise, que é a autofagia. Sim. Então, todo o tempo estamos inventando novas coisas que já existem por muito tempo. Sim, repaginando como se fosse uma grande novidade. Gente, qual é a novidade no mundo de fazer jejum? Nenhuma, né? Desde que você nasce, você sabe que você fica tempos sem comer. Às vezes acontecem coisas que você fica, às vezes, dias sem comer. No Brasil mesmo, a gente tem pessoas em situação de insegurança alimentar que passam dias sem comer, né? E a vida continua existindo. A Ferzeca perguntou se a gente vai abrir para perguntas. No final, a gente provavelmente vai ter 1h30 de conteúdo que você provavelmente nunca ouviu em lugar nenhum para te passar. Então, presta atenção, porque provavelmente as suas dúvidas de agora ou vão ser respondidas ou vão se tornar outras dúvidas. E aí, no final, a gente abre para as perguntas e responde quem não teve resposta durante, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos falar de uma coisa. Comer carne antes de fazer um jejum prolongado é uma novidade, tá? Não existe por 100 anos nos Estados Unidos e na Europa. Então é uma coisa nova. Mas todo o tempo, coisas novas podem ter um papel, pode ter uma eficacidade. Vamos falar um pouco disso, porque estamos falando da dieta carnívora antes de fazer o jejum prolongado. Vai ser por causa dos corpos cetônicos. Vamos falar um pouco do que a ciência está falando, a quantidade de corpos cetônicos dentro do sangue durante a dieta carnívora, durante o jejum prolongado, e podemos também falar da dieta cetogênica, que é muito mais poderosa que você acha à frente dos corpos cetônicos. Sim, mais poderosa do que a dieta carnívora em si. Primeiro, é importante a gente esclarecer o que é dieta carnívora. Dieta carnívora é carne vermelha de preferência, ovos e só. Nem laticínios se admite. Na rede social se criou uma abertura para laticínios. Dieta carnívora é carne. Não tem fruta, não tem verdura, não tem legume, não tem grãos, não tem nada disso. É carne. Dieta cetogênica, o foco é em gordura, depois em proteínas. Beleza? Então você vai ter foco em comer gordura e depois comer proteína. Fomos. Dieta low carb. Você vai comer gordura, você vai comer proteína, só que você vai comer poucos carboidratos, de preferência que tem menos amido. Para mim, essa é a melhor dieta que tem, assim, a nível geral para todas as pessoas. Ela é fácil de adaptar e é uma forma de você ter todas as fontes de micronutrientes, de vitaminas e tal, porque, pasmem, a carne não é o alimento mais completo que existe no planeta Terra, tá? Tem muita coisa que você precisa e que a carne não tem. Ah, mas o homem vive só de carne. Fala para os marinheiros, para os marujos antigamente que tinham o escorbuto. Por quê? Qual era a comida do marinheiro? Carne salgada, defumada, né? Porque não vai estragar. Bebida, né? Para poder passar a vida. E algumas coisas de farinha, né? De biscoito, assim, do biscoito duro. E esses caras ficavam meses no mar só comendo carne. E o que eles desenvolveram? Escorbuto, por causa da falta da vitamina C. Então, o nosso corpo, ele é complexo. Nós não somos carnívoros. Não nascemos com essa habilidade. Temos um sistema inteiro digestivo que ele deve se alimentar de tudo. Bicho, planta, vegetal, fruta, tudo. Porque ele vai precisar de nutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, de vários outros componentes que somente a carne não tem. Esclarecida as dietas, que é pra gente se entender, tá? Mas vamos falar de uma coisa. Por que as pessoas estão falando dessa dieta carnívora antes de entrar em jejum? Eu tenho muitas pessoas me compartilhando a experiência delas sobre fazendo isso e o porquê. Porque para mim, eu nunca conheci essa coisa de comer carne antes do jejum. Eu já te falei, são 100 anos de experiência do jejum prolongado na Europa e nos Estados Unidos, sem comer carne durante uma semana antes do jejum prolongado. Então é uma novidade para mim.
Eu gosto de entender o porquê, se tem coisas que são boas ou não, e vamos falar disso. Primeira coisa, as pessoas vão me falar de não ter fome. Elas estão me compartilhando que se elas vão fazer uma dieta carnívora antes do jejum prolongado, elas não vão ter fome, não vão ter tantos sintomas. Mas de verdade, minha experiência com vocês e as pessoas compartilhando a experiência dela com a dieta carnívora, e foi 2, 3 dias antes. E por que nós estamos fazendo esse live hoje? Porque eu tenho de novo uma pessoa me falando disso, que foi uma loucura durante 3 primeiros dias de jejum prolongado. Que pode acontecer se você está fazendo uma dieta vegetariana antes do jejum prolongado. Então não é por causa da carne. É somente porque durante os 3 primeiros dias de jejum pode ser bem complicado. E normalmente a preparação alimentar é de te ajudar a entrar em jejum. Mas se você tem um corpo cheio de tóxicos, muito cansado, você pode fazer uma semana de jejum de preparação, não vai ser suficiente. Pode ser carne ou vegetariana, muitas vezes não é suficiente. Pessoas que têm problemas de saúde, eu vou dizer para elas de fazer 2 semanas de preparação mínimo antes de fazer um jejum prolongado. Então, as pessoas que vão fazer uma dieta carnívora antes do jejum para não ter sintomas, não é uma melhor opção. Isso é o primeiro ponto. Sim, importante entender o estado do corpo antes de entrar em jejum, antes de decidir fazer um jejum. Você tem que se perguntar, o meu corpo está apto para lidar com o estresse que um jejum causa? Um jejum, seja intermitente ou prolongado de dias, ele vai causar estresse no seu corpo. E às vezes você já está com um nível de estresse elevado. Muitas vezes. Qual é o órgão mais usado e trabalhado durante um jejum prolongado? Eu acho que é o fígado que vai fazer o trabalho. Aí você imagina, você é indivíduo com sobrepeso, com gordura no fígado, com o corpo todo intoxicado, se alimentando com uma carne de qualidade duvidosa, porque a gente tem que lembrar o seguinte, no Brasil a maior parte do gado que a população em geral tem acesso é gado de confinamento. É um gado que come ração, que usa hormônio, que usa antibiótico, que não tem nenhum tipo de controle da contaminação de solo e de alimento por metal tóxico. Isso fica na proteína, isso fica na gordura, você se alimenta disso também. Fora toda a exposição que você já tem à inflamação na sua vida normal, a metais tóxicos, a remédios, a suplementos, a toxinas. Então você pega um corpo que já tem um fígado que não está fazendo um bom trabalho de desintoxicação, porque está sendo sobrecarregado, e joga ele num trabalho fortíssimo de jejum prolongado, onde ele vai trabalhar muito mais para poder eliminar todas as porcarias que você quer colocar para fora. Quem faz isso é o fígado. Então a gente precisa entender qual é o estado do nosso fígado, do nosso fígado, na real, antes de começar um jejum prolongado. Fígado e rins. Porque quem tem fraqueza de rins também vai ter eu sinto às vezes que quando eu faço um jejum longo e meu rim não tá legal, eu também sinto que ele fica mais sobrecarregado. Então a gente tem que olhar essas capacidades. Uma pessoa inflamada, que está se alimentando com excesso de proteína antes de entrar no jejum, ela está sobrecarregando o rim, porque olha só, proteína tem uma quantidade digestiva que você consegue por refeição. Não adianta você comer proteína em excesso, que o excesso de proteína ou vai virar glicose ou vai ser expulso pelos seus rins, aumentando o trabalho deles. Chegamos num ponto, tá? Então o seu fígado, que já não estava legal, você já tem gordura no fígado, já é uma pessoa inflamada, vai se entupir de mais carne. Muitas vezes o seu próprio intestino, ele já está inflamado, já tem uma desbiose, já tem uma microbiota toda errada, não faz uma boa digestão. Então você está sobrecarregando todos os seus órgãos para você poder entrar em jejum. E o que as pessoas vão falar é, mas eu emagreci. Como se emagrecer definisse tudo na vida, né? Você emagrece porque você fica sem comer, gente. Para de comer que você vai emagrecer. Agora, não quer dizer que por esse emagrecimento você recuperou saúde. Calma, que saúde é uma coisa a longo prazo e não a curto. A curto você vê emagrecimento, você entra na roupa com um número menor.
Mas e a saúde de verdade? E a autonomia? Então, vamos falar um pouco de um outro ponto, que são os corpos cetônicos. O que são os corpos cetônicos? É uma gasolina para a sua célula. Normalmente, a gasolina é o glicose. Em caso de não ter comida, ele vai criar corpos cetônicos porque não tem mais glicose dentro do corpo. Lembra-se, nós já falamos das 3 fases do jejum prolongado. Primeira fase, 24 horas, usar o glicogênio, que é uma reserva de glicose, onde? Dentro da célula e dentro dos músculos também. E do fígado também. E do fígado também. Depois, não tem mais comida. O seu corpo precisa de encontrar glicose. Ele vai iniciar uma fase 2. Dia até dia 3. É a neoglicogenese. Eu estou falando de glicogenese. Mas é uma nova forma de criar glicose como o quê? Como as proteínas. É pequenininho das gorduras também. É porque as pessoas, muitas vezes, durante o início do jejum prolongado, vão perder peso, mas que é peso de água, de verdade. Porque o glicogênio também tem monte de água quando ele vai ser trocado em glicose. Então, fica tranquila, normalmente, nos primeiros dias você vai perder peso, mas é água, não vai ser gorduras. E somente depois de 3 dias, o corpo vai entrar nessa fase 3 do jejum prolongado, que é a cetogenese. Ele vai criar corpos cetônicos que vão ser a gasolina da célula. Não tem mais glicose. Se você está olhando as medidas do sangue do glicose, ele é muito baixa. Se você tem um médico perto, ele vai gritar dizendo que nós precisamos ir ao hospital. Vai entrar em coma. Porque é verdade, é uma hipoglicemia, mas é uma hipoglicemia que é normal em jejum prolongado. Então, o papel de fazer uma dieta carnívora antes do jejum prolongado pode ser de já criar uma mudança para os corpos cetônicos. Mas de verdade, quando você está entendendo como está funcionando as coisas, se você está comendo carne, o corpo vai criar glicose primeiro. Porque é o primeiro papel dele. É somente depois de 3 dias de jejum prolongado que ele vai criar corpos cetônicos. Tem corpos cetônicos durante uma dieta carnívora? Sim, um pouco mais que a normal. Mas de verdade, você está funcionando como glicose, tá? Porque é o sistema mais simples para o corpo para criar carburante. E o nosso corpo ele é inteligente, gente. Ele é sempre econômico. Ele sempre vai procurar a via de menor desgaste. Então, o menor desgaste para ele é a glicose. Ele vai fazer o possível para ficar usando a glicose o tempo inteiro. Exatamente. É porque se nós estamos olhando a dieta carnívora, a dieta cetogênica, o jejum prolongado, podemos ver que tem um rapport, como você disse, de 1 até 3 ou 4 vezes em jejum que dieta carnívora, por exemplo. O nível de corpos cetônicos. A dieta carnívora, comparado a um jejum prolongado, é menos de 1/3 da quantidade de corpos cetônicos. E demanda tanto esforço do corpo ele ter que fazer corpos cetônicos, é um desgaste tão desnecessário às vezes que um bom pedaço de glicose de uma boa fonte já resolveria isso, sabe? E ele poderia estar usando esse recurso, essa energia para consertar seu sistema imunológico, para fazer novas células, para cuidar do seu corpo de outra forma. É um pouco desnecessário, é um desespero um pouco desnecessário. Muita gente fala assim, eu entrei na carnívora e eu curei tudo. Você não curou tudo porque você comeu carne. Claro que as pessoas têm uma tendência a comer menos proteína do que deveriam. Isso é uma coisa que você tem que observar. Agora, você parar de comer carboidrato ruim em excesso, você parar de comer ultraprocessado, você parar de beber refrigerante, você parar disso tudo, naturalmente te dá saúde. Você experimenta sem ser comer carne. Você pode comer carne normal, mas come as outras verduras e os outros legumes com baixo amido 1 mês. Em 1 mês você emagrece. Em 1 mês você vai emagrecer. Em 1 mês você vai reverter vários problemas, principalmente se você ainda colocar ali um jejum fisiológico. Faz 12, 14 horas de jejum depois do jantar. Você já tem emagrecimento. Você já tem qualidade de saúde. Você não precisa só comer a carne. A gente tem sempre que lembrar dessa composição nutricional da carne, da qualidade da carne que a gente experimenta.
Ah, mas a filha do escritor, não sei das quantas, só come carne e brócolis e ela reverteu todos os problemas de saúde. Você é milionário igual o escritor, não sei das quantas? Você tem acesso ao tipo de carne que essa pessoa tem? Que é de gado criado em pasto livre, sem hormônio, sem isso, sem aquilo? Não! Você vai comprar a carne no mercado do dia da quinta-feira, que é a promoção, porque você só come carne agora todas as refeições. A carne tá cara pra caramba no Brasil. Quer dizer, aqui também. Então você vai ter que ajustar o seu orçamento. Isso vai te dar mais exposição a toxinas que vão vir dessa carne, que a gente sempre tem que questionar a qualidade. Existem países que não compram mais carne do Brasil porque o Brasil não consegue emitir um relatório de confiança atestando que os seus animais não têm contaminação por metal pesado. No Brasil a gente não fala sobre isso. A gente só sabe quando a gente sai. E aí a gente vai pesquisar fora. E a gente vê os motivos. Então a gente aí dentro, a gente está tentando fazer o melhor possível. Só que às vezes esse melhor possível, quando ele é muito fechado, ele acaba se tornando um problema a longo prazo. Dieta carnívora não elimina metal tóxico do seu corpo. De jejum não elimina metal tóxico do seu corpo. Nada disso elimina parasita do seu corpo. Parasita não morre com jejum prolongado. Então você continua com fontes de inflamação, você está com uma fonte alimentar só, você com o tempo vai passar a ter deficiências nutricionais, porque aquela única fonte não consegue oferecer tudo, e outros problemas vão surgir. A curto prazo, ótimo. A longo prazo, precisa observar. Então, vamos voltar nessa coisa sobre a preparação alimentar antes do jejum prolongado, como uma comida, uma dieta de carne. Não vai mudar os 3 primeiros dias de verdade. Hoje eu tenho suficientes testemunhos dos brasileiros fazendo uma preparação alimentar de carne e que vão ter problemas como os outros que vão fazer uma dieta vegetariana antes. Então, não é uma boa, como você disse? Para mim faz diferença. Não. Para mim, quando eu já fiz preparação alimentar de todas as formas antes de fazer jejum longo para poder experimentar o que as pessoas experimentam. A pior preparação alimentar que eu já fiz foi não fazer preparação alimentar, comer normal e comer carne um dia antes de entrar em jejum prolongado. Foi muito ruim, muito enjoo de fígado, muita dor de cabeça, que são coisas que eu nem tenho. Mas eu tive tudo isso na preparação e até desisti, porque eu não precisava ficar passando por tanto estresse assim. As melhores formas para mim de fazer jejum prolongado, de me preparar, são as tradicionais da dieta vegetariana, uma semana, diminuindo a carga e entrar em jejum naturalmente. Para mim faz diferença. Mais ou menos é lógico. Mas precisamos de entender uma coisa. Quando eu vou ter uma pessoa, eu tenho grupos de jejum chegando numa casa para fazer um jejum prolongado à frente do mar, aqui na França. O que vai acontecer? Eu vou perguntar às pessoas quem comer carne, peixe os dias antes. Se eu tenho que vai me dizer sim, eu vou dizer não é grave, mas você vai fazer uma purga. Por quê? Porque a carne, os peixes, olha bem, se você vai deixar peixe aqui na mesa, dois dias, 25 graus, 30 graus, você vai comer o peixe depois? Não, porque tem um risco. O risco é a putrefação. Os vegetais vão fermentar e não vão criar toxinas tão fortes, mas a carne, o peixe, vão se putreficar, como se diz? Putrefar. Se putrefar, então isso vai criar muitas toxinas e pode intoxicar o seu corpo. Por quê? Porque durante o jejum prolongado não vai acontecer peristaltismo. O movimento dentro do seu intestino vai parar para 95% das pessoas. Se você tem carne, se você tem peixe mal digerida dentro do seu intestino, vão ficar. E porque eu falei de ter um cadáver dentro da barriga durante uma semana. Sim. Mas de verdade, é uma verdade. Sim. Porque se não foi bem digerida, você vai ter problemas. E como a Fabiana disse, você tem uma quantidade de enzimas para digerir 150 gramas de proteínas por refeição. 200, se você tem um treinamento, eu acho que você pode ter um pouco mais para as pessoas fazendo uma dieta carnívora por 10 anos. O corpo vai se adaptando. Sim,
Mas para as pessoas que vão se dizer, eu vou fazer uma dieta carnívora porque eu pode ver no Instagram que é bom de fazer isso. Você não tem suficiente enzimas para digerir 400 gramas de proteínas em um dia. Que é a maioria das pessoas, tá? Por idade, estresse, alimentação, tem menos ácido clorídrico ou baixo ácido clorídrico. Isso é um outro problema, que é um problema de saúde, tá? Isso é verdade. A digestão das proteínas hoje é bem ruim para um monte de pessoas por causa de falta de ácido clorídrico, de pepsina, que é a enzima que vai digerir as proteínas. Então, eu acho que tem um risco para uma pessoa que não tem hábito de fazer uma dieta carnívora, de fazer uma preparação desse jeito. Cuidado bem com isso, porque você vai ficar com uma carne dentro da sua barriga não digerida durante 7 dias. E porque pode acontecer um monte de coisas bem ruins. Sim. Eu acho que não vale a pena. Também acho que não. Porque uma preparação vegetariana vai fazer um bom resultado. Então, por que eu vou tentar o risco? De verdade, eu nunca fiz a experiência. A Fabiana fez, eu não quero fazer. Porque eu não quero ter esse risco para mim de entrar em jejum com uma carne mal digerida. Eu estou comendo carne no dia a dia. Eu acho que 2, 3 vezes por semana eu vou comer carne e peixe. Então, eu não sou vegetariano. Mas, se eu vou comer muito carne sexta antes de entrar em jejum sábado, eu acho que tem um risco para mim que eu não quero. Sim. E lembre-se, são 150 anos de experiência do jejum prolongado no mundo, não é somente no Brasil por causa do Instagram. Estamos falando da história do jejum prolongado no mundo. Estados Unidos, 1900, já tem um monte de estudos. Ninguém está fazendo uma preparação com carne. Estamos fazendo uma preparação que vai ser vegetariana. E aqui, nas clínicas de jejum prolongado na Alemanha, no hospital da Alemanha, existem serviços de jejum prolongado. Não vai ser uma preparação com a carne. Então, ninguém hoje, no lado dos médicos, porque no hospital, na clínica, tem médicos. Quando eu sou membro da Federação Francesa de Jejum Prolongado, a maioria nós não somos médicos. E estamos fazendo exatamente a mesma coisa que o que vai acontecer dentro do hospital ou a clínica de jejum prolongado. É o mesmo processo. E nunca nós vamos aconselhar de comer carne antes de fazer o jejum prolongado por esse risco. Esse risco de ter uma má digestão das proteínas não vale a pena para ter um pouco de corpos cetônicos para entrar em jejum e não ter fome. Porque você não vai ter fome de verdade. Em 24 horas você não tem fome. Já diminui a produção da grelina. Sim. Você não vai sentir fome. Você vai ter, durante quantos dias você ficar em jejum? 5, 7, 14, 20, você vai ter vontade de comer. Você vai ter o hábito de comer, você vai sentir falta de comer, mas você não fica passando fome, sentindo dor de fome, de nada disso. Então, comer carne para não sentir fome é besteira. Tem gente que ainda fala assim, eu comi muita gordura para poder me sustentar. Isso é outra história, sim. De comer uma manteiga inteira antes de fazer o jejum prolongado. Mas porque as pessoas estão pensando corpos cetônicos. E isso é o erro. Durante uma dieta carnívora, você não tem um nível de corpos cetônicos que é tão alto. Vai olhar na internet, vai olhar as pesquisas, temos números sobre isso. Tem um pequenininho de corpos cetônicos, verdade. Mas que não é no nível do jejum prolongado. Não vale a pena de ter um risco. Você pode tentar. Eu gosto de experimentar com muitas coisas na minha vida. Mas de verdade, eu tenho uma coisa dentro de mim que está me dizendo, Sebastião, você não pode fazer isso. Tem pessoas fortes, eu já disse. Os brasileiros têm um DNA forte. Então eles podem fazer a experiência que eu não posso fazer, isso é claro. E se você vai olhar as pessoas que estão compartilhando esse tipo de experiência, eu posso ver que elas têm um corpo forte. Sim. Então, ela pode assumir? Você disse assumir? Sim, ela pode fazer besteira. Exatamente, sem tanto problema. E é importante entender isso. Uma pessoa com um corpo yang e uma pessoa com um corpo yin. Uma pessoa com um corpo yang, que é aquela pessoa larga, grande, forte,
Cara, ela pode fazer muita besteira. Até ela ficar doente, passar mal, demora muito. Uma pessoa com um corpo in, que é mais fina, que é mais frágil, que é mais delicada, se eu fizer uma besteira, eu já tô ferrada e lascada. Eu tenho que andar na linha igual o trem, certinho. É porque foi difícil quando você fez a experiência com a carne, tá? Sim. Eu tenho muitas pessoas compartilhando experiências delas, fazendo a dieta carnívora, que têm problemas, mas muitas vezes elas já estão em um estado bem ruim no corpo. E como a Fabiana disse no início, se o seu fígado não é um bom estado, por causa da sobrecarga, por causa do estresse da vida, eu acho que comer carne antes de entrar em jejum prolongado vai ser o estresse mais e vai ser bem ruim depois, durante o jejum prolongado. E uma definição logo para ficar, porque eu sei que daqui alguém já perguntou e vão perguntar mais. Em jejum prolongado pode tomar caldo de ossos? Não. Você está em jejum prolongado. Você não come. Você bebe água. Acabou. Precisamos de bem... Porque eu podia ver um monte de coisas no Brasil. Desculpa, mas está acontecendo também na França. Eu sou membro da Federação Francesa do Jejum Prolongado desde o início. Mais ou menos, são 20 anos. E hoje, como os novos pessoas que são guias de jejum, eu pude ver que eles têm uma tendência a colocar uma coisa, a colocar uma outra. Mas lembre-se, Shelton, 1935 mil jejum prolongado de 14 dias e mais, nunca vai dar qualquer coisa durante o jejum prolongado. Uma colherzinha de óleo de coco. Eu acho que se ele é morte, tá? Morreu sim, isso. Mas ele vai ter movimento dentro da terra onde ele é... porque assim, normalmente quem vai orientar para usar coisas durante o jejum são médicos. Porque tem um conselho que vai ficar em cima deles, eles têm que ter o máximo possível de segurança para eles. Então eles vão sempre orientar que você use alguma coisa. Mas na real você vai se alimentar do que você tem dentro do seu corpo. Agora já criaram até um produto para você usar durante... Gente, o jejum é a forma de cura mais barata e natural que existe. É só você parar de comer e beber água. Você não precisa de produtos. Você não precisa de coisas. Você precisa se bem preparar, desintoxicar o máximo possível o seu corpo, para que durante o jejum essa desintoxicação seja mais profunda ainda. E pronto. No último jejum que eu fiz 3 dias. 3 ou 4? Não lembro. Foi no carnaval. Eu fiz um exame. Eu tenho, eu sou terapeuta ortomolecular e eu faço exame de biorressonância. E eu fiz. E eu tinha lá no meu quadro de minerais algumas deficiências. Falei, tem uns negócios aqui que eu preciso consertar depois, né? Entrei no jejum. No dia que eu saí do jejum, antes de comer, eu refiz o meu exame. E simplesmente todos os meus minerais estavam perfeitamente equilibrados. Eu estava 3 dias sem comer. Porque com a desintoxicação que isso faz no meu corpo, as reservas são melhor utilizadas. O fígado está funcionando melhor. A absorção está funcionando de novo. Tudo vai estar melhor. Então, é aquilo, uma coisa que Sebastião fala sempre, que é confiar no seu corpo. Na magia da vida. Prepara bem ele, entrega ele para o jejum bem preparado, ou seja, com as funções de desintoxicação plenas e funcionando, com o intestino limpo, com um fígado potente. E aí você vai passar por esse período de jejum de forma tranquila. E não precisa fazer maratona em jejum. Eu sei que vocês vão perguntar também, pode treinar durante o jejum prolongado? Você pode tudo. Você pode até tomar caldo de ossos se você quiser. O que você vai estar fazendo quando você come alguma coisa durante o jejum é retardando mais a profundidade do seu jejum. Vamos falar de uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Foi 1 ano atrás. A Fabiana fez o início de um jejum prolongado aqui, nesse apartamento. Ela fez o caldo de osso e ela provou. Olha o que aconteceu. Meio da noite, ela se levantou e me dizendo, Sebastião, eu não podia, eu vou desmaiar e não sei o quê. Indo para o segundo dia. Eu faço 7.
indo para o segundo. Eu disse para ela, você não pode fazer isso, mas ela quer experimentar, então vai experimentar. Ah, vocês fazem, eu quero saber o que vocês passam para poder falar, isso é besteira, né? Mas ela tem um corpo um pouco fraco, então imediatamente a reação foi. Se você tem um corpo forte, você pode fazer a preparação da carne, você pode comer um monte de minerais. Você não vai sentir tanto, O sentido vai ser mais baixo. Eu tenho um corpo mais reativo. Qualquer coisa, ele vai dar alarme. Opa, isso aqui não tá bom não. Meu corpo é mimadinho, porque ele é bem tratado. Então, quando eu faço sem cuidado, ele rapidamente vai reagir. Então, assim, eu sei que no meu tem reação rápida. Às vezes, no de outra pessoa, ela nem vai sentir. Mas não quer dizer que não está tendo um problema. Eu acho que mulheres precisam de mais cuidado. Sim. Porque já mulheres têm essa forma do yin, que é um desequilíbrio permanente dentro do corpo. Hormônios, muitas coisas. Então, elas têm uma propensão mais rapidamente a entrar em desequilíbrio. E isso também é um ponto importante. As mulheres, eu acho, precisam de cuidar mais que os homens. Quando você vai olhar um homem bem young falando da experiência dele do jejum prolongado, ok, você pode ouvir, mas cuidado de não fazer a mesma coisa que ele. Se você tem um homem como eu, mais fraco, eu preciso de cuidar muito. Sim. Então, eu vou te dar informações que vão ser de cuidar. Mas o rapaz que é muito forte, ele vai te dar que você pode comer um monte de coisas. Tipo, e outra coisa, frequência de jejum prolongado. Jejum prolongado não é uma coisa para você fazer todo mês, gente. Tem umas pessoas, eu fico puta. Atualmente eu entro no TikTok só pra reclamar, que eu fico puta. Eu vejo umas pessoas que já estão magras, que são pequenas, e elas fazendo jejum de 20, 30 dias. Assim, a cada 2 meses a pessoa quer passar mais 20, 30 dias sem comer. Não faça isso. Jejum prolongado de 7, 14 dias, dependendo do seu corpo, necessidade, possibilidade, é 1, 2 vezes por ano. Se você está cuidando bem no dia a dia de sua vida. Você não precisa. O que você tem que ter é responsabilidade com você no dia a dia, nas suas escolhas alimentares, sabe, na sua forma de viver, porque o estresse ele vai afetar também muito na sua atividade física, porque sedentário também vai causar doenças, e não ficar aloprando na vida e querendo se garantir em fazer jejum longo para emagrecer. Porque vocês ficam acabando com a saúde de vocês para emagrecer. Não vale a pena. O problema de jejum prolongado em excesso e dieta restritiva em excesso, você só vê lá para 8, 10 anos depois. Porque você altera todo o seu metabolismo, você altera toda a sua tireoide e algumas coisas são irreversíveis. Você vai passar a ter problemas que você não precisaria ter, porque você quer um atalho, uma forma rápida de não ter responsabilidade com as suas escolhas todos os dias. É chato, mas é a realidade. E lembra-se, brasileiros, você tem, para a maioria, um DNA forte. Então você pode fazer experiências extremas por muito tempo antes de encontrar os problemas. E isso eu acho que é o risco maior que nós podemos encontrar no Brasil por causa desses corpos fortes que você tem e que nós podemos te dar tóxicos, toxinas, sim, e o corpo é forte e vai funcionar, mas no longo prazo vai ser muito complicado. Então, a gente já está se preparando já. E daqui a 10 anos a gente sabe que vai ter que ter uma clínica para receber tanta gente com problema. Mas quem puder, a ideia dessa conversa toda aqui é ampliar a visão de vocês de alimentação, de jejum, de tipo de corpo, de possibilidade e necessidade. Não existe alimento ou ferramenta que são o milagre, a salvação, a mudança da sua vida, a cura eterna, nada disso. Tudo vai precisar de equilíbrio e tudo quem vai fazer por você, bom ou ruim, é você, não é o jejum. Você consegue emagrecer sem fazer jejum. Olha aí como a gente tem pessoas revertendo doenças na macrobiótica com dieta de arroz integral. Como é que o cara consegue, diabético,
reverter diabetes fazendo dieta de arroz integral comendo somente. açúcar. Isso é interessante. Entende? E dar tempo e dar energia para o corpo para consertar as coisas. É verdade que quando você vai comer tipo de alimentos, vai levar tudo o resto do corpo. Então vai melhorar as coisas. Mas por quanto tempo você pode comer somente uma coisa? Pode ser um pouco complicado um dia ou no outro. Sim. Então, se você tem perguntas sobre o jejum prolongado, pode perguntar agora, porque eu acho que nós já falamos Já falamos de tudo. Mas, resumo, dieta carnívora antes do jejum prolongado é uma coisa nova no mundo de mais de 100 anos de jejum prolongado, tá? Isso é claro. Não é obrigatório, não é o único caminho e, inclusive, pode te causar problema. Exatamente. Fica lá a anotação. Tá? Tentar de fazer isso para não ter fome e não sei o que, não vai funcionar. Você vai ser no mesmo nível que os outros. Mas o que pode ser mais um problema é se você já tem fraqueza de digestão. E se você vai comer carne não digerida bem dentro da sua barriga, você vai ficar com a carne em putrefação durante uma semana. E pode criar mais problemas que cenoura que vai fermentar um pouco dentro do seu intestino. E é importante entender isso. Quando você come a carne, ela vai ser digerida no seu estômago. Ela vai depender da qualidade dos seus ácidos ali do estômago. É ele que vai quebrar aquela proteína em aminoácidos para passar para o seu intestino delgado, ele fazer a absorção do que você precisa para mandar os restinhos para o intestino grosso eliminar. Aí você imagina, você comeu um monte de carne. A tua digestão não é boa, você não tem um bom ácido clorídrico, você, não quebra bem essa proteína. Como é que você passa isso para o seu intestino? Você passa pronto com aminoácido para ele absorver? Não. Você passa isso mal quebrado e aí ele vai ficar putrefando. E aí você vai ficar 7 dias sem comer. Entendeu o problema que isso pode trazer para você? E podemos falar da purga, porque quando eu vou ter uma pessoa que me disse que ela comeu carne antes do jejum prolongado, chegando comigo, eu vou dizer, vai tomar uma purga para como se diz, eliminar essa carne, porque eu sei que ela vai ficar por uma semana e pode criar problemas. E uma coisa, não se apoiem na purga. Porque o que é a purga? Você tomar um negócio que vai te dar uma diarreia danada, né? Pra você botar tudo pra fora. De água. Que é péssimo, porque você vai entrar num jejum de 7 dias já desidratado, com o intestino magoado ali, chateado. Então vale muito mais a pena você fazer uma descida alimentar mais saudável, mais leve. Como se prepara para o jejum prolongado? Como faz tudo isso? Da forma como a gente está explicando aqui, tem curso, gente. Curso de jejum prolongado com o Sebastian lá no site, pode ir pelo site dele, pelo meu, tem link, sebastianlier.com.br. Tem um curso lá que são 20 aulas em vídeo, ensinando o que você pode comer, o que você não pode comer, como você fazer esses sintomas faz muita diferença. E aí o que você vai comer depois, quando você vai sair desse jejum. Porque nessa metodologia você tem 1 semana de preparação alimentar, 1 semana de jejum e 1 semana de reintrodução alimentar. Para depois você seguir a sua vida ali já ajustado. Então, não dá pra gente ensinar um curso inteiro para vocês na live, né? Então, quem quer saber detalhes de como fazer, o que comer para sair e tal, não sei o que, recomendo que entre no curso. Vai lá no site, você vai ver todo o conteúdo. É um curso super bem estruturado, com vídeo, com tudo organizado, tem grupo de suporte, a gente dá o suporte para vocês o tempo inteiro. Então, vocês vão ter qualidade da informação. Tá? Porque só ficar pegando dica, você merece mais do que só pegar dica. Porque por mais que a gente dê uma dica, a gente não tá dando um conhecimento estruturado para vocês, ok? Eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui pra gente começar a responder. A melhor preparação alimentar vai ser com os vegetais, com certeza, tá? Até descida no final da preparação, que vai ser com quase nada. Água, que pode ser frutas, legumes, e de em 1 minuto e uma palavra, só isso, tá? Sim. Comer tranquilamente vegetais até a fim, antes de entrar em jejum prolongado, vai comer coisas muito simples. O que pode no jejum prolongado? Água, chás sem cafeína, não recomendamos café de forma alguma, inclusive na preparação alimentar orientamos a retirar o café para que você passe pelo seu jejum tranquilamente. Fígado.
E água, pode água. E precisamos de falar de uma coisa, cuidado com as plantas. Plantas têm um poder. Sim. Então, é bom de não tomar durante o jejum prolongado uma planta especial para o fígado. Eu não recomendo. Estimulante, isso, tá? nada muito estimulante. Chá durante o jejum prolongado é chá simples. O chá que você daria para uma criança. Chá de erva doce, chá de camomila, chá de hortelã. Chazinho assim, chazinho bobo. Não vai meter um sene, um boldo, um negócio assim. Não estimula nada. Durante o jejum prolongado, você é uma múmia. Você não estimula nada no seu corpo. Você para de existir para que ele possa usar toda a energia que tem para consertar todas as besteiras que você fez. Ele não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua pausa. Que você pare de tentar ajudar ele para que ele possa se ajudar sozinho. Esse é o pensamento do jejum prolongado. Tá? Uma coisa também foi uma pergunta sobre água com sal. Normalmente, ninguém está deixando para as pessoas água com sal. É uma moda também nova, eu acho que eu sei porquê. A maioria dos brasileiros que vão fazer um jejum prolongado hoje vão trabalhar. Isso para mim pode ser um erro. Por quê? Porque 100% de sua energia é para consertar os problemas do corpo em jejum prolongado. Se você vai trabalhar, você vai dar muita energia para seu trabalho, vai ter menos para consertar. Então, para mim, o melhor jejum prolongado que você pode fazer é sem trabalhar. Especialmente os 3 primeiros dias, que são o mais difícil, tempo de mudança. Então, eu sei que os brasileiros precisam de trabalhar muito, mas se você tem a oportunidade de não trabalhar para fazer o jejum prolongado, eu acho a melhor opção. Se as pessoas vão trabalhar, elas vão precisar de estimulante. Então temos essa moda de tomar café em jejum prolongado. Enfiar água com sal. Água com sal, que são estimulantes, porque a água com sal vai subir. Aumentar a tensão dentro do sangue e você vai ter mais energia, mais para esta estimulação. Sim. Eu acho que em jejum prolongado, quando eu sou como um grupo, eu vou dar um pouco de sal abaixo da língua. Uma pedrinha de sal integral. Somente quando acontecer uma precisar, porque às vezes a pessoa fica na coisa da água com sal e ela tem uma contração de estômago. Se ela já tem muito sódio retido no corpo, isso pode atrapalhar a eliminação. Nada é para todo mundo, nada é regra universal. Essas bobeiras, tem a pessoa ali, eu já vejo, eu não sei como as pessoas confiam nisso. Uma pessoa simplesmente comum, sem nenhum tipo de conhecimento ou experiência maior do que o próprio corpo, com 30 quilos acima do peso, faz um jejum prolongado de 40 dias, emagrece lá 20 quilos, comemora porque emagreceu 20 quilos, e aí ela passa a ensinar às outras pessoas o que ela fez. Aquilo funcionou para aquele corpo ali, e a gente nem sabe se funcionou porque eu não estou vendo os exames dela. Eu não sei quais são os problemas que ela tem, porque é muito fácil chegar na frente de um vídeo, se organizar e falar bem sobre alguma coisa que você acredita que você gostaria que fosse a real verdade. E depois, quando desliga a câmera, você tem as dores, você tem o mal-estar, você tem os problemas. Então, busquem conhecimento de pessoas que têm experiência, pelo menos na área de saúde, tá? Para que vocês não fiquem achando que é tudo igual para todo mundo. Ó, antes de um jejum de 14 horas. Paty, jejum de 14 horas é só descanso digestivo, gata. Isso você faz todo dia de noite, tá? Pra você manter sua saúde bonitinho, 12, 14 horas todo dia. Janta cedo, faz esse tempo de jejum até o café da manhã. Comida natural, normal. Se você tirar ultraprocessado da sua vida, tirar álcool, tirar cigarro, você tem saúde. Acredite, não precisa de muito esforço para ter saúde. É só você não se ferrar sozinha. Atividade física durante o jejum prolongado é leve. Lembra-se o que é o papel do jejum prolongado? Dar energia para o corpo para consertar as coisas. Se você vai fazer exercício físico pesado, você vai pegar muita energia e seu corpo vai ter menos para consertar os problemas. Durante a semana de jejum prolongado, quando eu sou como um grupo, vamos caminhar todos os dias para quem quer. Se tem pessoas que querem ficar em casa e ter um livro, tudo bem. E vamos fazer até 9 quilômetros, mas é bem plano. Não tem subida, não tem muito esforço.
Então, exercício físico durante o jejum prolongado pode ser uma boa ideia para a oxigenação do corpo, movimento da linfa, movimento do sangue, mas de verdade, não pesado, tá? Uma coisa assim, uma tática que eu uso. No dia 1 e no dia 2 eu treino o mais pesado possível. Porque para ajudar a entrar em cetose rápido, usar o excesso do glicogênio. Porque ainda mais quem treina, quem tem músculo, tem mais armazenamento de glicogênio. Então eu quero entrar logo em cetose, então no primeiro e segundo dia eu treino mais forte, porque eu ainda tô com energia. Do segundo em diante, assim, entrando no terceiro, eu já... Peraí, é daqui que a gente tem que responder agora. Eu já não tô mais com essa energia. Então eu já só vou fazer caminhada, vou fazer uma yoga. Tem dias que eu não quero fazer nada. Quero ficar olhando pro teto e dane-se o mundo e eu só vou beber água e reclamar da vida. Porque eu tô passando por aquela fase ali de desintoxicação, que é normal. Durante o jejum prolongado, devo suplementar com magnésio e o que mais? Ou não necessita de suplementos? Durante o jejum, deixa seu corpo tranquilo. Você tem monte de reservas dentro dos ossos, você não vai atrapalhar os processos do ácido básico dentro do seu corpo como a comida, porque é a comida que está atrapalhando todo o tempo esse nível de ácido básico dentro do sangue. Em jejum prolongado, seu corpo é o chefe, não é você. Não é a ciência e não é seu cérebro. Primeiro é Deus. Eu não gosto de falar muito de Deus, mas nesse caso é Deus que criou o humano como uma possibilidade de fazer um jejum prolongado sem nada. Então, vamos deixar a natureza seguir o curso fazer dela. As coisas. Tem limites, porque quando eu estou perto de um grupo, eu vou olhar o que está acontecendo. Tem pessoas que podem ter uma caída de tensão. Durante o jejum prolongado, precisamos de fazer uma coisa. Jejum prolongado não é brincadeira. Sim. É porque o mínimo dos conhecimentos são importantes. É porque nós estamos compartilhando muito no rede social, mas com livros, com método sobre o jejum prolongado para te dar o mínimo que você precisa de saber para fazer isso em segurança. Porque para a maioria vai funcionar bem, mas eu já vi coisas graves durante um jejum prolongado. Então, não é brincadeira e nós precisamos de saber o que fazer em caso de um problema. Suplemento durante o jejum você não tem necessidade nenhuma de tomar, tá? Você nem deve tomar porque você vai estar, tudo que você coloca na sua boca, na sua pele, você vai estar sobrecarregando quem? O seu fígado. E ele já está com muito trabalho pela frente. Você confia no que você fez antes. Na vida, na real, jejum... É muito pobre a visão de você usar jejum prolongado para emagrecer. O jejum prolongado, ele deveria ser usado para renovar o seu corpo a nível celular. É um Emagrecimento e saúde é sua obrigação no dia a dia fazer esse cuidado, tá? Então, usar o jejum para isso não tem necessidade. Então, se você come bem e você vai fazer um jejum programado, sem exagero, sem excesso, dentro da sua possibilidade, você não precisa de suplementos, o seu corpo vai se organizar. Então pode... medicamento você continua usando e você, com o acompanhamento do seu médico, algumas coisas você vai precisar diminuir, tipo a pressão alta já não vai estar mais tão alta, né? Tem coisas que você vai ver a necessidade de diminuir. Agora, suplemento é totalmente dispensável. Eu sou terapeuta em ortomolecular, amo suplemento, tem uma caixa ali com dezenas e Sebastião ri de mim todos os dias. Durante o jejum, suplemento é desnecessário. Suplemento para uma pessoa saudável, com um estilo de vida saudável, pode ser desnecessário também, desde que tenha uma boa fonte de alimentação e de digestão e assimilação, que a maioria não tem. Então a gente precisa suplementar em alguns casos. Agora, tem uma pergunta aqui que eu queria responder da Sônia. Eu vou responder na sua frente. É por que não gosta de falar de Deus? Sabe por quê, Sônia? Uma das coisas que mais me irrita é ver pessoas vendendo produto digital usando Jesus como garoto propaganda. Falando que se ela fizer jejum, Jesus vai ficar feliz. Eu fico puta com usar o nome de Deus em vão. Então a gente não usa o nome de Deus para vender produto, porque somos profissionais, vendemos consulta, vendemos curso, vendemos e-books, vendemos conhecimento, vendemos o nosso trabalho e a gente não usa o nome de Deus para divulgar o nosso trabalho. Mas temos coisas sobre a religião também. Somos muito religiosos, mas isso jamais vai ser usado para vender o nosso trabalho. Eu acho isso de uma desonestidade abissal. Tem gente, eu fico puta todo dia que eu abro e vejo alguém vendendo curso de jejum usando a imagem de Jesus.
tá? Eu fico puta. Por isso que a gente não fala de Deus, tá Mas bom? eu podia falar do jejum e da espiritualidade, porque existe sim uma coisa, mas muitas vezes eu não vou entrar dentro dessa história porque tem possibilidade de manipulação e de não sei o quê. Eu acho muito baixo nível, assim, pra mim já perde a credibilidade. O que é indicado comer antes de um jejum de 24 horas? 24 Simone, horas. Vamos falar de novo das fases do jejum? Que é bem importante entender isso, tá? O que é um jejum de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas? O que é um jejum prolongado? O que é um jejum intermitente? Eu vou falar do jejum intermitente mais rápido, você fala das 3 fases do jejum. O jejum intermitente é o quê? Só uma pausa diária que você faz de comida, que você já faz, tá? Você jantou às 7 da manhã, você vai tomar café da manhã, você jantou às 7 da noite, vai tomar café da manhã às 7 da manhã, você fez o quê? 12 horas de jejum. O que é esse jejum? É um descanso digestivo. Seu corpo, ele precisa desse descanso digestivo, tá? Não é uma coisa extra que você está fazendo, é o básico da existência. Seu corpo precisa dessas 12 horas fisiologicamente. Isso é o jejum intermitente, você faz natural todos os dias, o que comanda sempre a sua alimentação. Aí, vamos entrar num jejum prolongado. Quando é um jejum prolongado? Mais de 3 dias sem comer. Porque vai acontecer processos em progresso durante essas fases de não ter comida. Primeiro dia, usar os corpos, o glicogênio. Eu sou cansado. Mas usar o glicogênio, que são reservas dentro das suas células e seu fígado. Depois de um dia, você vai entrar dentro de um processo no meio. Usar proteínas e um pouco de gorduras para criar glicose. Não tem tanto corpos cetônicos durante dia 2 e dia 3. Vai acontecer depois desse dia 3. E seu corpo vai entrar em um jejum profundo, onde os corpos cetônicos são os únicos fontes de carburante, de gasolina para suas células. É somente isso. Então, jejum é parar de comer, verdade, mas temos níveis diferentes do jejum e a fisiologia do corpo vai mudar dependendo das horas, dos dias de jejum prolongado. Depois de 10 dias de jejum prolongado, o nível de corpos cetônicos é muito alto e vai ficar. Dia 6, mais ou menos no meio. Então é uma progressão durante o tempo. Então aqui, ó, você está me perguntando o que é indicado comer num jejum de 24 horas. Você tem que entender que um jejum de 12 até 24 horas, você não saiu da fase 1. Você ainda está na fase 1. Você ainda está usando glicose como fonte de energia principal. Então, o que você vai comer para um jejum de 24 horas é a mesma coisa que você come todos os dias. Só que você vai comer da forma mais saudável possível. Você não vai comer uma pizza, você não vai comer um cachorro-quente, você não vai tomar uma Coca-Cola, né? Você vai comer... Gente, não tem erro. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais, ovos. Você pode até num jejum de 24 horas comer um peixinho, não vai ter problema, porque são só 24 horas. Você não parou nada. Tá tudo ali funcionando, você tem um descanso. E tudo que você ganha é em percentuais. Quando entra em 48 horas, que você está na segunda fase do jejum, você entra em outros percentuais de ganho. Quando você vai para 72 horas de jejum, que aí você já está em outra fase, você vai ter outros percentuais de ganho. Eu fui falar de Jesus, eu fiquei até alterada, porque eu fico puta de verdade mesmo. Mas é verdade que nós precisamos de entender que o jejum é um programa dentro do seu corpo que já existe no nível celular. Você não precisa de treinar para fazer um jejum prolongado. Você precisa de te preparar. E vamos fechar o vídeo hoje. Peraí, que essa aqui é importante, ó. Exames antes do jejum. Os exames que você precisa fazer todos os anos para manter a sua saúde em controle. Seu check-up anual, não é para o jejum. É para o seu check-up anual. Quanto tempo você não faz um hemograma? Quanto tempo você não faz um exame aí? Todos os anos é recomendado você dar uma pesquisadinha aí para ver como é que está o seu corpo e não só o que você imagina, né? Quantos jejuns prolongados vocês aconselham a fazer em um ano? Ou dois? Num ano, 1 ou 2 Eu de 7 acho que é dias. 1 ou 2. A maioria das pessoas vão ter resultados depois de 7 dias de jejum que são bons. E vai durar mais ou menos 6 meses.